Bom dia, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto desta segunda-feira, dia 29 de agosto, 1 Reis 19, 4 a 7. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque demasiado longa te será a viagem. Estamos falando do profeta Elias. A meu ver, o maior dos profetas, que responde apenas por este nome, porque Moisés também, em certos momentos, é chamado de profeta. Mas entre aqueles que foram só profetas, Moisés foi um líder que conduziu o povo na libertação do Egito. Agora, entre os profetas, talvez Elias seja o maior deles. A nossa história distribuiu os profetas como canônicos e não canônicos. Os canônicos, aqueles que têm livros escritos em seus nomes. Os não canônicos não têm esses livros, e Elias é um desses profetas não canônicos, mas um grande profeta. Interessante que Elias já havia sido alimentado por corvos. Elias já havia pedido a Deus que mandasse fogo dos céus e consumisse a lenha, o holocausto que ele havia preparado e que estava bastante molhado da água que ele havia mandado derramar sobre o altar. E agora, este mesmo Elias, com toda esta autoridade, com todo este poder oferecido por Deus para ele agora foge de uma rainha. E ele foge com o seu auxiliar. Em determinado momento da sua fuga, ele deixa o seu auxiliar numa cidade chamada Berseba e entra pelo deserto para ficar sozinho e para fazer uma única coisa: pedir a morte. Porque um homem da coragem de Elias, que tem a ousadia de mandar molhar a lenha do altar e não colocar fogo, pedir a Deus que enviasse fogo do céu. E isso acontece. O mesmo Elias que diante dos 450 profetas de Baal faz isso. E agora o povo reconhece que o Senhor é Deus. E Elias então manda que o povo elimine os 450 profetas de Baal. Este homem com essa coragem, este homem com esse poder, agora está sozinho, no deserto, com fome, com sede, e pedindo a Deus uma única coisa: a morte. Mas Deus vai em socorro de Elias. Deus vai buscar Elias ali no deserto.
e ele alimenta Elias. Ele envia um anjo para que Elias se alimente. E Elias se alimenta e torna a deitar-se. Elias se alimenta, mas a sua desesperança continua. Elias se alimenta, ele se fortalece, mas ele continua desiludido da vida. E o anjo então diz para Elias: levanta, porque você não vai ficar parado aí. E a viagem é longa. Então, esse alimento não é para que você coma e continue parado, mas é que você caminhe, para que você ande. É possível que durante a nossa caminhada nós encontremos, diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades, momentos em que desanimamos, momentos em que desistimos, momentos em que pedimos, inclusive, que Deus nos leve para a sua presença. Mas não deve ser assim. Deus deve nos fortalecer. Elias se fortaleceu com o alimento. Nós precisamos nos fortalecer com a palavra de Deus, com a ação de Deus na nossa vida. E precisamos nos levantar. E precisamos continuar a nossa caminhada, porque ainda temos muito o que caminhar. Ainda temos muito o que fazer. Por isso, vamos nos alimentar, vamos nos levantar e vamos continuar a nossa caminhada. Elias, diante de Jezabel, fugiu e pediu que Deus o levasse. Nós, diante dos nossos problemas, não podemos fugir, mas precisamos nos fortalecer em Deus para continuar a nossa caminhada. Que esta quinta-feira, ou melhor, que esta segunda-feira, seja uma segunda-feira abençoada para todos nós. Um início de semana abençoada e abençoadora. Amém.